avalio como o resultado e a importância do que significa o processo multilateral, onde vários países, inclusive aqueles que são mais vulneráveis, participam das convenções com o mesmo direito à voz e com o mesmo direito a apresentar suas propostas e seus questionamentos. O resultado de tudo isso é conseguirmos acordos que vão balanceando diferentes interesses para o objetivo comum de enfrentar o problema do aquecimento global. E termos saído daqui, alinhados todos com a missão 1.5, significa que o processo multilateral está fortalecido. Termos saído daqui com um acordo e já em fase de implementação, a questão de perdas e danos é uma demonstração de tudo isso. E enfrentar temas difíceis, como é o caso da eliminação de combustíveis fósseis, é uma demonstração de que a humanidade está fazendo a opção pela vida. Ministra, a senhora falou sobre o Fundo de Perdas e Danos. Se a senhora pudesse também destacar, o que a senhora destaca? Quais são os destaques desse acordo, na sua opinião? Em primeiro lugar, ter uma atitude de solidariedade para com aqueles que já estão sendo drasticamente prejudicados e que não poderão mais usar seus recursos da mesma forma que aqueles que se beneficiaram usando esses recursos o fizeram. Eles terão que receber a nossa solidariedade para poder continuar numa linha de um novo ciclo de prosperidade e para reparar os danos que já sofreram, prejudicando seus territórios e seus povos. Então é isso que eu destaco. Agora, destaco também que a decisão em constituir o Fundo para Perdas e Danos não significa que já tenhamos os recursos. Eles são insuficientes e precisarão ser significativamente aumentados, e a COP29 tem esse papel fundamental de viabilizar os meios de implementação. O que a senhora crê que poderia ser um pouquinho melhor desse acordo? É exatamente poder definir melhor as questões em relação a metas, ainda que tenhamos o ganho de que os vários setores foram abordados, moradia, saúde, a questão de agricultura, recursos hídricos, água, mas não basta o enunciado, é preciso criar os meios para termos os resultados. Porque muitas vezes a gente pensa porque concordou, porque anunciou, a realidade já mudou. E não mudou, só muda se tivermos condições de implementar as ações com as quais nos comprometemos. Gostaria de perguntar para a senhora como é que o país, como é que o Brasil contribuiu para esse texto final, depois daquele texto inicial que não foi muito recebido. Dialogando muito com os diferentes setores, tendo a clareza de que ninguém individualmente iria conseguir um resultado que fosse minimamente satisfatório e não abrindo mão daquilo que é essencial, que é exatamente o fato de que há 31 anos nós estamos debatendo o problema do aquecimento global, da mudança do clima, e sabendo já pelas mãos da ciência de que o que vai fazer a diferença é o enfrentamento da questão dos combustíveis fósseis. Nesse momento, não ter renunciado à prerrogativa de que não podemos mais protelar esse assunto e criar uma transição, trabalhar para ter uma transição para eliminarmos os combustíveis fósseis, nos distanciarmos dos combustíveis fósseis, foi fundamental. Ministra, eu só tenho uma perguntinha. A senhora falou em solidariedade, a senhora falou em multilateralismo. Que sinal que então esse acordo manda para o mundo? Esse acordo manda para o mundo o sinal da opção pela vida, da opção pela solidariedade, da opção pelo trabalho, porque as coisas não acontecem em passe de mágica, é preciso muito investimento, espírito de renúncia e, ao mesmo tempo, espírito de investimento. Porque eu não vejo a decisão que foi tomada aqui como sendo um impedimento ao progresso, ao desenvolvimento. Pelo contrário, eu vejo as decisões que foram tomadas aqui como o início, as bases para que se iniciem investimentos que serão incomparavelmente mais duradouros, porque estão alinhados
com a natureza. Tem uma economista que falou uma frase, né, de que nada que seja contrário às leis da natureza tem base na ciência. E eu acho que nós fizemos a opção por aquilo que está dizendo a ciência. E, ministra, como a senhora avalia o trabalho da presidência da COP28 aqui nos Emirados? Um trabalho que foi agregador, um trabalho que soube combinar as contribuições e as tensões que são trazidas pelos países e seus negociadores e seus líderes políticos, a pressão da sociedade nos seus diferentes setores e o espaço para poder aflorar aquilo que é a característica do multilateralismo, em que todos tendo direito à voz, a gente consegue ter uma voz mais forte em benefício de todos. E como a senhora acredita que Emirados Árabes Unidos e Brasil podem trabalhar juntos contra as mudanças climáticas? Isso é algo que a gente adquiriu consciência desde o início dessa COP, na preparação dessa COP. Todos os países já vieram para cá tendo em mente um tripé. A COP28, a COP29 e a COP30. E o nosso trabalho foi distribuir as responsabilidades e o peso das ações entre as 3 COPs. Aqui nós fizemos o balanço geral, identificamos que o que fizemos até aqui é insuficiente, estabelecemos quais seriam as ações que nos levariam a essa suficiência, que tem a ver com a questão de perdas e danos, tem a ver com triplicar a energia renovável, tem a ver com fazer uma transição para sairmos dos combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, tivemos também as lacunas, as insuficiências. É preciso que, do mesmo jeito que nós alinhamos, não é, a missão 1.5 com as ações, nós vamos ter que alinhar as ações ao princípio, à premissa da transição justa. E isso ainda não está equilibrado. Os países desenvolvidos precisam aportar os recursos, os países desenvolvidos precisam tomar a dianteira nas ações que nos levarão a nos afastar dos combustíveis fósseis e os países desenvolvidos precisarão ter uma compreensão de que os países em desenvolvimento também têm direito a atender às necessidades legítimas de seus povos. E, ministra, a senhora falou da COP30, né? Então, passando COP28, o Brasil já está se preparando, claro, para a COP30. Como que a senhora espera que o mundo vai estar, vai chegar ao Brasil em 2025? Eu espero que esteja muito mais fortalecida a ideia e os princípios que nós plantamos aqui. Depois de 30 anos, não há mais como adiar as ações. Depois de 30 anos, além das ambições, é preciso deixar bem claro quais são os nossos compromissos. O que vai fazer a diferença é o compromisso. Então, eu espero que esse compromisso que está sendo distribuído entre a COP28, com o balanço geral, entre a COP29, com os meios de implementação, os recursos que são necessários, e a COP30, onde estaremos estabelecendo as nossas NDCs, as nossas ambições. E o interessante é que aqui nós estabelecemos que as NDCs terão que estar associadas à missão 1.5, que vamos tratar de todos os setores da economia e de todas as fontes de emissão, carvão, petróleo, gás, indiscriminadamente. Ou seja, tomamos uma decisão em que em cada ponto dessa jornada é preciso que a humanidade tenha a clareza, como disse a ciência, de que esse é um portal que nos leva para a última oportunidade de fazer o alinhamento com a missão 1.5, a fim de criar um novo ciclo de prosperidade, que possa ser mais justo, mais sustentável e fraterno. Agora, ministra, a senhora nasceu na região da floresta amazônica, conhece a floresta como ninguém. Pessoalmente, que pautas a senhora queria ver sendo discutidas ali no Brasil? Olha, todas essas que nos referimos aqui, né? Adaptação, mitigação e, sobretudo,
já sinalizarmos, através de um alinhamento entre as 3 convenções que saíram da Rio 92 há 31 anos no Brasil, né, a Convenção da Biodiversidade, Desertificação e Mudança do Clima, elas têm imensos desafios, mas também têm muitas soluções. E nós vamos sair de lá já com uma agenda de ação para todos os setores de nossas economias e de nossas ações conjuntas na questão de adaptação e de perdas e danos, para a criação de um novo ciclo de prosperidade. Acho que a COP30 ela vai colocar as ambições, as NDCs, à altura da missão 1.5, e uma questão que ninguém fala, que não é só adaptar, não é só mitigar, é também transformar. E nós saímos daqui, né, com essa sinalização forte para os governos, para o setor produtivo, para os investidores, de que o que nós estamos fazendo aqui é uma grande transformação. Assim como no passado, a humanidade, né, progressivamente foi transformando seus modelos de desenvolvimento, nós vamos ter que acelerar essa transformação para esse novo ciclo de prosperidade. Ministra, a senhora consegue pensar em alguma ação prática que o Brasil pode preparar até a COP30? Acho que já estamos preparando. O Brasil veio para cá, nas palavras do presidente Lula, com a clareza no seu balanço geral de que o que fizemos até aqui é insuficiente em relação à redução de emissão e de que a humanidade precisa fazer um caminho de acabar com a dependência dos combustíveis fósseis, mas de forma responsável, justa, em que seja algo que seja inclusivo para todos. E o que eu gostaria de ver, digamos que a gente já está fazendo, obviamente, que é estarmos com a agenda de desmatamento zero até 2030, em pleno processo de alcançar esse objetivo, como já estamos fazendo agora, com uma redução de 50% nos 11 meses do governo do presidente Lula, e verificando que o ponteiro dessa balança já está indo na direção dos investimentos, dos instrumentos políticos e institucionais dentro de cada país para alcançar os objetivos que nos propusemos e as metas de redução de CO2 que nós vamos colocar na COP30. A COP30 aqui foi a COP da verdade em relação ao que fizemos até aqui e o que precisamos fazer. A COP29 é a COP da coerência. Se de fato o que estamos dizendo que precisa ser feito, não é, vai ser feito, então tem que ter os meios de implementação. E na COP29 é a COP que vai estabelecer quais são as ações. E não a ação para um setor isolado, a ação para toda a economia. Não a ação só pensando em investimentos financeiros, mas investimentos sociais, investimentos culturais, investimentos em termos de uma nova solidariedade planetária. Ministra, não queremos tomar mais seu tempo, a gente sabe que a senhora está cansada, então, em nome do Pablo, de Agência de Notícias dos Emirados One, também meu nome, agradeço a entrevista e o tempo dispensado a falar conosco depois de 13 dias de encher o saco do Felipe. Obrigado mesmo, ministra. Eu é que agradeço, acho que a humanidade é capaz de surpreender a si mesmo quando se vê diante de situações que são extremas. E nós chegamos num ponto extremo da crise climática e, com certeza, estamos saindo aqui com a esperança de que, ainda que sejam as bases, nós vamos construir algo que seja grandioso sobre essas bases.